Olá, bom dia, graça e paz, que alegria nós retornarmos, que bom estarmos juntos nesse domingo especial, 30 de agosto, o último domingo do mês de agosto, que alegria, mês de missões para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e obviamente também para a Igreja Presbiteriana do Brasil, com a chegada do nosso grande Simonton, Archibald Green Simonton. Ele chegou no dia 12 de agosto, às 9 horas da manhã, no ano de 1859. Deu início, portanto, a partir daí, a retomada ou início, a plantação da Igreja Presbiteriana do Brasil neste solo abençoado pelo Senhor. E hoje, por ser o último domingo de agosto, nós estamos ainda dentro de missões, hoje nós também vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical no mês de agosto com também a presença do nosso missionário. É o último missionário que estará, portanto, conosco neste ano aqui na igreja, no nosso canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Mas antes, nós vamos para a equipe de louvor, nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a graça para esta escola bíblica dominical. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, não saia daí, que alegria tê-los aqui. Que bom você estar conosco novamente neste domingo, um domingo que Deus agrega a você, um domingo que Deus abençoa você com o dom da vida. Vamos orar? Reúne a família nesse momento. Esse é o momento da gente não perder o nosso hábito de estarmos juntos como família na escola bíblica dominical. Hoje ainda a nossa escola bíblica dominical, na verdade a nossa escola bíblica dominical, ela estará, portanto, todos os domingos às 9 horas da manhã aqui no canal, certo? Logo mais à noite nós teremos, portanto, o retorno da nossa igreja às 19 horas num culto público, portanto, e solene. Portanto, a partir de hoje, dia 30, às 19 horas, nós estaremos juntos como Igreja do Senhor, ali na rua Padre Anchieta, 343, se Deus quiser, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, hoje, logo mais à noite, às 19 horas, por favor, o uso de máscara de proteção facial é obrigatório durante todo o tempo para os presentes. Faremos também, portanto, a aferição de temperatura antes de entrarmos no templo, bem como disponibilizaremos álcool em gel. Sugerimos que as pessoas consideradas grupo de risco não participem das atividades presenciais por enquanto, certo? Por enquanto. Não teremos culto infantil. Mas isso não deixa de ser motivo para você vir ao culto como Igreja do Senhor, para junto nós celebrarmos logo mais à noite, às 19 horas. A nossa expectativa é grande para voltarmos às nossas atividades presenciais, mas o momento ainda exige muita cautela, que para nós, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, será respeitada rigorosamente para a glória e para a honra do Senhor, com muito temor e com muito tremor na presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar, Pai? Obrigado por esta escola bíblica dominical nesta manhã, obrigado pela tua igreja em casa, obrigado por este canal, pela vida dos irmãos, ó Deus, as irmãs, que os pais, os filhos que estão, ó Deus, que estão dando sequência continuamente, Pai, a estudar a Tua Palavra nesta manhã, aprendendo da Tua Palavra. Permita, Deus, que Teu Espírito fale profundamente. Logo mais à noite nós estaremos prestando culto ao Senhor aqui, neste canal também, ó Deus, mas no templo, com a nossa igreja juntos, ó Deus, ali, para a glorificação do Teu santo e bendito nome. Usa, Pai, esse dia, glorifica o Teu nome e, acima de tudo, protege a Tua igreja, protege o Teu povo, guarda o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para sempre. Amém. Amém. A equipe de louvor com a palavra, logo após eu retorno rapidinho para apresentar o reverendo, o nosso último missionário do mês de agosto,
que estará, portanto, conosco aqui neste canal. Não saia daí, por favor. Já já estaremos de volta. Que bom! Nós estamos de volta, louvado seja o nome do Senhor. Novamente, depois da equipe de louvor, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria! Nós estamos, depois da equipe de louvor, juntos, e nós vamos então passar a palavra para o reverendo José Ricardo Lourenço. O pastor José Ricardo Lourenço, ele é missionário ali em Analândia. E para nós é uma alegria imensa ver o nosso irmão e convidá-lo, e ele prontamente atendeu o nosso convite carinhosamente para poder estar conosco nesta manhã na nossa escola bíblica dominical. O reverendo José Ricardo de Lourenço, como eu disse, é missionário ali em Analândia, tem um grande projeto ali para a glória do Senhor, construção de um novo templo, sim, a aquisição de terrenos, enfim, Deus tem abençoado de maneira especial este pastor. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, juntamente com o presbítero Oséias ali em Analândia, visitando-o, e juntamente com a família dele, louvado seja Deus. Reverendo, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Sinta-se em casa, o canal é nosso, é da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, mas você tem, portanto, o privilégio e para nós uma alegria imensa de poder contar com você nesta manhã. Deus te abençoe e te use grandemente para a glória do Senhor, nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio estar conversando com vocês
Sou grato a Deus por essa oportunidade e agradeço ao pastor Gessimar pelo convite de estar trazendo uma palavra para a sua igreja. Eu sou o pastor José Ricardo, trabalho na congregação presbiterial de Analândia. Esta congregação ela pertence ao presbitério de São Carlos. Então nós estamos com um trabalho em Analândia, é um trabalho em parceria com a JMN, a Junta de Missões Nacionais, e o nosso projeto, o nosso propósito é organizarmos assim uma igreja na cidade de Analândia. Então nós já temos trabalhado há 2 anos em parceria, agora nós temos já um conhecimento melhor da cidade e também algumas igrejas da região, do sínodo, né, como é o caso da igreja aí, Jardim das Oliveiras de Leme, já está conhecendo o nosso trabalho, já recebemos o apoio tanto do pastor como também da SAF local, da federação, que já tem nos apoiado com oração e até mesmo com mantimentos. Assim nós expressamos a nossa gratidão. Eu também quero passar para vocês que eu sou casado com Imirene e tenho 3 filhos, o Pedro Ricardo, a Genima e o Estevão. Posso dizer que todos estão envolvidos nesta obra. Meus irmãos, nós estamos vivendo o mês de agosto, é o mês que nós falamos sobre missões, que nós tratamos sobre missões dentro do contexto da nossa igreja presbiteriana, da nossa IPB. E é um mês que nós refletimos bastante, né, a respeito da obra missionária, é um mês que nós levantamos ofertas para missionários, é o mês das conferências, é o mês que nós convidamos missionários a vir até as nossas igrejas. É certo que nós estamos vivendo esse tempo agora de pandemia, de afastamento social, não está acontecendo, mas temos uma aproximação através do WhatsApp com esses irmãos que fazem parte desta missão. Assim nós olhamos para o contexto da IPB e olhamos para o contexto da nossa região, quando nós olhamos para o nosso sínodo, para o nosso presbitério, nós podemos ver que a igreja não tem avançado como deveria. Então, nós olhamos para um campo ainda grande, há muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Recentemente, numa conversa lá no Mackenzie a respeito de missões ou plantações de igreja no estado de São Paulo, foi possível observar que algumas regiões, as igrejas presbiterianas não cresceram. Algumas cidades, as igrejas realmente só vivem de manutenção. Nós olhamos então para belos templos, mas que não tem ênfase na pregação do Evangelho, no sentido de sair para pregar o Evangelho aos pecadores. Eu estou diante de um texto e que traz para nós, vamos dizer, um entendimento da missão de Cristo. Eu vejo ele como de suma importância para tratarmos de missões dentro do contexto que nós vivemos. É uma das passagens bíblicas que usamos muito para falar sobre o trabalho missionário. E eu quero compartilhar com vocês, aquilo que esse texto fala ao meu coração, à minha vida, ao meu ministério. É um texto que, embora possamos aproveitar muito além daquilo que eu vou tentar passar para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção, de forma que possamos ser edificados com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto, meus irmãos, se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, do verso 44 a 49. Então, Lucas, capítulo 24, verso 44
a 49. E assim fala o texto. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra, que Deus abençoe a sua palavra. O texto que nós lemos, ele é de suma importância para o entendimento da missão de Cristo e podemos dizer a missão da igreja. Para o tempo que nós estamos vivendo, para o aqui e agora. Nele a gente vai ver de forma abrangente a obra de Cristo expressa por suas próprias palavras. Vamos encontrar o próprio Cristo falando a respeito da missão dele e da missão da igreja dele. Está falando para aqueles que dariam continuidade ao ministério que ele começa ou à missão que ele começa na pregação do Evangelho aos pecadores. Então o texto é uma narrativa pós-ressurreição. Nessa revelação, o Senhor Jesus Cristo demonstra a centralidade da sua obra redentora, a obra do Messias, a programação da boas novas de salvação, e vem através do Evangelho, que chamamos o Evangelho. E o primeiro passo dado pelo Senhor foi abrir o entendimento daqueles discípulos para que compreendesse de forma plena aquilo que eles deveriam pregar posteriormente. Então Jesus, depois da sua ressurreição, em conversa com os seus discípulos, ele abre os olhos deles, ele abre os olhos daqueles homens para que eles possam entender qual deveria ser a missão, qual deveria ser a pregação, o que eles deveriam pregar, como eles deveriam continuar no mundo, como eles deveriam se comportar no mundo, no sentido que o Evangelho pudesse ser pregado ao pecador. Nas palavras de Jesus nós encontramos a essência do Evangelho, a essência do Evangelho que a sua igreja deve viver, como também a sua igreja deve pregar. O mundo precisa ouvir o verdadeiro Evangelho. Em um tempo tão perturbado, em um tempo de tantos movimentos religiosos, num momento em que muitos se declaram evangélicos, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Em um tempo em que se fala muito da autoajuda, que se fala muito da prosperidade, que se fala muito em libertação e que se fala muito em cura, não se prega de forma que o homem seja chamado ao arrependimento dos seus pecados e se volte para Cristo, tendo Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, ou tendo Ele como Salvador e Senhor das suas vidas. É interessante nós prestarmos atenção ao tempo em que nós estamos vivendo e como que devemos pregar nesse tempo, de forma que possamos pregar de acordo com a palavra de Cristo. É interessante nós pensarmos nisso. Em primeiro lugar, eu quero destacar nesse texto aqui, Jesus lembrando qual deve ser a base da verdadeira mensagem do Evangelho. Quando nós colocamos nossos olhos no verso 44, o Senhor fala, a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus lembra qual deve ser a base verdadeira, ou traz para nós qual a base verdadeira da mensagem do Evangelho. E aqui ele fala das Escrituras. Quando ele trata a respeito da lei de Moisés, ele nos volta ao passado, às Escrituras. Quando ele fala dos profetas, ele está falando das Escrituras. Quando ele fala dos salmos, ele está falando das Escrituras, que todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo, está apontando para o Messias. Então, o que Jesus quer dizer no verso 44, que era necessário acontecer tudo o que aconteceu, porque está escrito. Tudo o que aconteceu já está nas Escrituras, já estava escrito, já havia sido predito, segundo até ele mesmo já tinha falado formalmente quando estava com eles antes da sua morte. Tudo já estava escrito, tudo já estava revelado. E dito essas coisas concernentes ao cumprimento das Escrituras, as Escrituras se cumprem realmente em sua vida. E Jesus age de forma totalmente soberana, dando entendimento aos discípulos, trazendo eles para a palavra. E o texto fala, então, de abrir os olhos, então ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O texto não fala de olhos, mas abre então o entendimento deles para as Escrituras. O verso 45 fala, então já abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus então leva eles à palavra, ao que está escrito, a Escritura Sagrada. E assim, meus irmãos, qualquer outra mensagem que não tenha como base as Escrituras não é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos pregar fundamentados na palavra. Nós não vamos contar experiências. Nós não vamos levar apenas um testemunho, mas nós temos que pregar a palavra, o que já está revelado para nós. A verdadeira revelação que nós temos nos últimos dias, no nosso tempo, é a Escritura Sagrada. É a revelação escrita. E é fundamentados nesta palavra, nesta revelação, que nós devemos pregar o Evangelho. Nós queremos evangelizar o vizinho, o amigo, nós queremos evangelizar o bairro, a cidade. A base está, em primeiro lugar, a palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, o Senhor Jesus ensina aos discípulos qual deve ser o coração da mensagem desse Evangelho, dessa boa notícia. O Evangelho, a boa notícia. E aí fica claro que ele vai falar da sua morte e da sua ressurreição. E nós encontramos isso na palavra. Verso 46, ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Nesse momento, no contexto específico que nós estamos tratando aqui, nesse momento aqui, está escrito, aqueles discípulos já têm uma iluminação da mente. Mas Jesus mostra mais explicitamente o que as Escrituras falaram acerca dele, especialmente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Mais uma vez ele ajuda. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. É o momento pós-ressurreição. A gente vê anteriormente, os versos anteriores, Jesus encontrando com os discípulos na estrada de Emaús, eles realmente tristes, mas eles tinham esquecido o que já tinha sido dito, o que já estava escrito. E aqui no verso 46, Jesus mostra, ele manifesta a centralidade da sua obra. Ele vai falar realmente da cruz. Ele fala aqui aqui que é tratado da ressurreição. Mesmo depois de ter aberto o entendimento para ele, Jesus aqui reforça, olha, as Escrituras falam a respeito da minha morte e a respeito da ressurreição. Ele insiste naquilo que o Messias deveria passar,
O Messias deveria morrer, o Messias deveria ir à cruz e morrer pelos pecadores, pelos nossos pecados. E em muitos momentos do seu ministério isso já havia sido predito. E ele volta então a falar. E essa é a grande verdade do Evangelho referente à morte e ressurreição de Jesus Cristo, que deveria ser pregado, que deveria ser realmente falado, através de mensagens por toda ou para toda a humanidade. A mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição deveria ser pregada para toda a humanidade. E assim nós podemos ver que Jesus está trabalhando com seus discípulos. Olha, a centralidade da missão está relacionado à minha morte, à minha ressurreição. É isso que vocês devem pregar. E assim nós podemos pensar, trazendo para o nosso tempo, para o nosso momento, para o nosso aqui e agora. E a nossa mensagem tem que abordar a cruz, tem que abordar a morte de Cristo. Devemos pregar uma mensagem, devemos falar que só é possível realmente o homem ser salvo, se realmente ele entender essa mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que esse Cristo também ressuscitou para nos assegurar a vida eterna. Então nós só vamos conseguir de verdade pregar o verdadeiro evangelho quando levarmos a pregação da cruz. E o homem precisa realmente acreditar no sacrifício de Cristo como sendo suficiente para a sua salvação. Acreditar que Cristo morreu pelos seus pecados. Entender realmente o plano de salvação. Que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. Que os nossos pais pecaram e assim quebrar o bom relacionamento com Deus. E para consertar esse relacionamento com Deus, é necessário que o homem confie em Jesus Cristo, que é o nosso substituto. Nós não podemos, por obras ou por qualquer outro meio, voltarmos aos braços de Deus, a não ser por Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz, tomando o nosso lugar. Muitas vezes nós falamos com algumas pessoas e falamos da salvação, da graça, né? Que a salvação é de graça. Mas nós temos que tratar, às vezes, mais profundamente a respeito disso, mostrando que foi pago um preço pela nossa salvação. Que, embora ela seja oferecida de forma graciosa, Cristo pagou pelos nossos pecados. A ira de Deus que ia ser derramada sobre nós, essa ira é derramada sobre Jesus Cristo. Ele toma o nosso lugar. Ele assume o nosso lugar. E assim, para o pecador ser salvo, ele precisa de Jesus. Ele precisa confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente para a sua salvação. Ele precisa entender isso. Entender que esse Cristo que morre lá na cruz, ele ressuscitou. E isso é a garantia que nós temos da nossa vida, da eternidade, e vivemos eternamente com ele. Nós vemos um tempo, como falei lá no início, se fala muito em autoajuda, se fala muito a respeito de prosperidade em muitas das igrejas, a ênfase é a cura física, a ênfase é nos trabalhos de libertações, várias coisas têm acontecido em alguns meios que se dizem cristãos, em alguns movimentos, mas não se prega o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que fala do Cristo, que morre por pecadores, para que eles possam realmente desfrutar novamente da comunhão com Deus, ter paz novamente com Deus. É preciso mostrar para o homem que ele está totalmente condenado ao inferno e que ele merece o inferno. É interessante mostrarmos essa realidade do estado de perdição, falarmos da ira de Deus para as pessoas. Muitas vezes nós só falamos do amor de Deus. Jesus te ama. Mas nós temos que falar que o nosso Deus é tanto um Deus de amor, como também é o Deus de justiça. E Deus exerce a sua justiça em Cristo. Ele executa a sua ira em Cristo. Assim nós temos o privilégio hoje de falarmos que somos crentes em Jesus. Porque agora somos de Deus, que somos filhos de Deus.
porque Cristo assim assumiu o nosso lugar, ele morreu na cruz no nosso lugar, foi pago um preço por nós, somos assim resgatados. Assim podemos enfatizar a obra redentora de Cristo, é algo extraordinário em nossas vidas. Mas nós que ainda estamos como igreja, e vivemos como igreja nesse mundo, dentro da nossa missão, dentro desse tempo de missão em que nós temos. Em terceiro lugar, eu quero pensar com vocês que Jesus aqui também nos ensinou, ou ensinou também aos seus discípulos, qual deve ser o desafio da mensagem. Embora eu já tenha adiantado alguma coisa já a respeito disso, tratando do texto, eu quero voltar aqui e enfatizar o que o verso 47 nos traz, nos coloca diante de nós qual o desafio da nossa mensagem, da mensagem que nós devemos levar às pessoas para que haja remissão dos seus pecados. Aí o verso 47 nos fala: em que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Começando de Jerusalém. A gente vai ver lá em Atos 1, capítulo 1, verso 8, a ênfase a respeito daquilo que os discípulos, a igreja deveria fazer na pregação do Evangelho, a começar de Jerusalém até os confins da terra. É necessário nós entendermos bem essa realidade, igual deve ser a nossa mensagem, pregarmos o arrependimento. O que é arrependimento? É a tristeza realmente pelo pecado e um desejo ardente de abandonar esse pecado. Realmente, uma pessoa arrependida, ela acontece uma mudança de pensamento, de mente. Realmente ela está num caminho e ela dá uma meia volta e agora começa uma nova caminhada de forma diferente no mundo. Então era necessário que o arrependimento fosse pregado a todas as nações, a todos os pecadores, em todos os lugares. Jesus está falando que isso é necessário, No nosso tempo, nós precisamos pregar, falar que as pessoas precisam se arrepender, largar o pecado, abandonar um pecado e agora voltar-se para Jesus e viver segundo os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos tratar seriamente disso com as pessoas na nossa pregação, na evangelização pessoal, no contato com as pessoas. Nós precisamos falar da necessidade do arrependimento. Porque o arrependimento é característico, ele é básico na proclamação das boas novas de Deus. O homem precisa se arrepender das suas transgressões. Muitas vezes fala assim: venha para a nossa igreja porque ela é boa. Lá o ambiente é legal, as pessoas são boas, o pastor é gente boa. Aí as pessoas, mas e como eu faço para me tornar um membro da igreja? Eu quero ser membro da igreja. Antes de se tornar membro da igreja, é necessário que o indivíduo se arrependa das suas transgressões, se arrependa dos seus pecados, largue os seus pecados e assim possa se declarar publicamente que agora é um seguidor de Jesus, é um discípulo de Jesus e que Jesus é o Salvador, como também é o Senhor da sua vida, que Jesus agora é que manda na sua vida, é Ele realmente que determina como é a caminhada na sua vida. Tudo de acordo com aquilo que nós falamos a princípio, já está revelado, já está escrito, aquilo que está na palavra de Deus. E quando nós olhamos para um contexto bíblico, vamos dizer, geral, nós podemos ver que os profetas chamam o povo ao arrependimento. Nós vamos ver que o percursor de Jesus, João Batista, começa chamando o povo também a um arrependimento. O ministério de Jesus foi chamar o povo ao arrependimento. Os discípulos também falam sobre arrependimento. E a igreja de hoje, nós como igreja hoje, e queremos fazer missões, e queremos evangelizar, devemos pregar o arrependimento, devemos falar de arrependimento para as pessoas. A começar da nossa casa, a começar do nosso meio, da nossa vizinhança, o nosso trabalho. A pregação que nós levamos às pessoas tem que falar que é preciso se arrepender, certo? A Bíblia fala que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A mensagem da salvação é uma obra graciosa de Deus, mas exige que os pecadores se arrependam para que seus pecados sejam anulados
ou cancelados, ou esquecidos por Deus. É só dessa forma. Algo sincero, algo de coração, chegar realmente na presença de Deus, desejoso de realmente abandonar o pecado, de fugir do pecado, de abandonar o pecado e assim viver uma vida para Deus. Então assim nós devemos gastar tempo pregando para as pessoas, pedindo realmente que o Espírito Santo esteja nos dando a ousadia, a intrepidez, o poder para pregarmos o Evangelho. Isso nos leva ao verso 49, quando ele fala: e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto lhe seja revestido de poder. Dizendo, nós já temos agora este poder. O Espírito Santo agora habita em nós. O Espírito Santo agora nos dá esse poder, essa autoridade para pregarmos o Evangelho. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que pregar. Nós já temos a palavra, nós já temos o Espírito habitando em nós. Nós temos que pregar o Evangelho. A semana passada, conversando com os pastores da cidade, deram um tempo para nós de 1 hora na rádio local, e aí o Conselho de Pastores tem usado para pregar para a cidade. Terminando aquele momento, conversando com o pastor, ele falou assim: eu gostaria de compartilhar com vocês que uma pessoa aqui famosa, envolvida com bruxaria, está querendo realmente uma mudança de vida e quer estudar a palavra. E aí eu falei: pastor, o senhor já foi lá, o senhor já foi na porta dele, o senhor já foi levar a mensagem para ele. Não, o senhor está perdendo tempo. Era para o senhor estar agora já na casa dele, tratando desse assunto com ele. O senhor não pode perder esse tempo. Está se abrindo uma porta. Gente, nós temos que pegar as oportunidades. Nós temos que pregar o Evangelho. Então já temos o Espírito Santo conosco. Nós temos que chegar junto dessas pessoas, chamando-as ao arrependimento, não somente tratando de forma leve: vou orar pela sua vida, Deus é bom, no final Deus vai derramar graça sobre você, tudo vai dar certo por você. Nós temos que tratar de uma forma mais séria, pois o caso é de vida ou morte. Nós estamos tratando com pessoas que estão realmente indo para o inferno e que precisam ouvir a palavra de Deus. Pois nós não sabemos quem são os eleitos. E a nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é colocarmos o Evangelho diante das pessoas. Muitas vezes alguns têm comentado: mas pastor, uma cidade como Analândia, uma cidade pequena, 4.995 habitantes, qual a expectativa de uma igreja presbiteriana? Às vezes fica essa interrogação. Muitos ficam conversando comigo, mas lá no fundo a gente se percebe. E eu conversando com um colega, ele falando a respeito de uma das igrejas lá em Minas Gerais, numa cidade em Minas Gerais, tem 8.000 habitantes, e ele fala que lá tem 3 igrejas presbiterianas organizadas. Então, o campo é grande. Não podemos perder a oportunidade. Nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo momento, a toda hora, aproveitando as oportunidades, numa fila de supermercado, numa fila de banco, a todo momento. Nós temos que nos aproximar das pessoas e pregar o Evangelho de Deus, chamando o pecador ao arrependimento. Que eles assim possam ter algo sincero no coração e possam crer em Jesus Cristo como Salvador, e assim Jesus Cristo tornando-se Senhor de suas vidas, eles possam viver melhor, eles possam ter uma vida melhor nesse tempo que se fala tanto em melhora, fala tanto em expectativa de mudança no nosso país. O melhor que nós podemos oferecer é o Evangelho, é a mensagem de Cristo, é chamado de Cristo ao pecador, ao que está cansado, realmente voltar aos braços do Pai por meio dele. E assim, irmão, eu peço a Deus, ao Deus soberano,
ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que sustenta a igreja, ao Deus que nos dá o privilégio de servirmos a Ele. Eu peço a Ele que nos capacite a sermos uma igreja que pregue o verdadeiro Evangelho. Eu clamo a Deus que isso aconteça de forma extraordinária na vida da igreja presbiteriana. Que isso aconteça em nossas vidas, que vivamos o Evangelho e que muitos possam, de verdade, conhecer a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, que não tenhamos apenas membros na nossa igreja, mas que tenhamos discípulos de Jesus, pessoas dispostas a pagar o preço pelo Evangelho, a morrer pelo Evangelho. Que isso possa acontecer, que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, ainda falando sobre Analândia, nós estamos com um desafio em Analândia. Nós queremos comprar um terreno para construirmos um templo, um novo templo, um local melhor, onde as pessoas possam ter acesso com mais facilidade e que tenham a visão daquele templo. Então eu peço aos irmãos que estejam orando. É um desafio nosso, é um desafio já conhecido dos presbitérios do nosso sínodo, alguns pastores já conhecem, e eu peço a vocês da Igreja Jardim das Oliveiras que orem nesse sentido, vocês que já fazem parte desse trabalho, porque através do reverendo Gessimar e da SAF local, eu vejo que vocês realmente têm olhado com muito carinho para o nosso trabalho aqui em Analândia. Eu sou grato a Deus por isso, e eu peço a Deus que continue movendo o coração de vocês, de forma que vocês continuem intercedendo por nós e divulgando também esse desafio que nós temos em Analândia de construirmos um templo, em primeiro lugar, comprarmos esse terreno e juntamente com a JMN a construção de um templo, um lugar melhor, mais movimentado, mais visível para a população. Eu acredito que isso aí vai facilitar ao povo se aproximar mais da igreja presbiteriana. Mais uma vez eu agradeço o carinho da igreja, o amor da igreja, que Deus continue abençoando o pastor Gessimar, o conselho dessa igreja, a SAF dessa igreja, toda a igreja continue debaixo da mão bondosa e poderosa do bom Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.